Começando mais um podcast com o negócio. Estou aqui perguntando para a operadora, para a diretora oficial do podcast nessa edição do Zagaia Beach Tennis, se eu posso começar. Ela já autorizou, então eu estou aqui recebendo no podcast com negócios especial Zagaia, especial Bonito MS, meu amigo Heitor, meu professor Heitor, Funk Fresh, Gardim, MS Conecta, CG City, fora as outras coisas que a gente fica inventando. Cheio de coisa, como você, a gente fica inventando, não consegue parar quieto. Não tem nada pra fazer, né, tio? Não tem nada pra fazer, fica caçando coisa pra empreender. Se parou pra pensar, ferrou. Ferrou. E ainda quando a gente se une ainda para conversar um pouquinho, aí que dá bom, aí que melhora. Nem me fala. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Isso, sempre obrigado. Um prazer estar na sua presença. Não, mas vou chamar a atenção, não vem com esse papo não, que é o seguinte, faz hora que nós estamos agendando para bater um papo. Vamos falar, e os dois têm medo de sentar e conversar, porque sempre sai um negócio, né? Esse que é o problema. E aí hoje aqui no Zagaia, coincidentemente, né? A gente não foi nada agendado. Tava sentado tomando meu cafezinho, aí eu lá longe, vejo a primeira dama, o nosso Djan café subindo. Gardim, obviamente, né? E aí, claro, diretamente daqui, eu quero que você me fale as novidades obrigado. do funk, do Gardim, do nosso portal de comunicação, vamos lá. A qual eu sou colunista. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. A gente tá, esse ano de 2025 começou... O que vem por aí? Com muita coisa boa. Eu falo assim que Deus abençoa, né? Mas a gente tem que trabalhar, tem que ir atrás. Ele tem que achar a gente trabalhando, né? Exato. Se não acha a gente trabalhando, não dá certo. Então a gente está com os projetos em andamento. Tem mais um restaurante que a gente está planejando, nem te contei, eu te contei, não lembro. Agora está ao vivo, ó, né? Mais um restaurante em andamento aí pra gente abrir em Campo Grande. Em Campo Grande. Tá, então mas vamos falar, peraí, vamos falar do como é que tá o funk. O funk, graças a Deus, cheio de eventos. Teve funk um negócio foi lá de yoga, cara, coisas da primeira dama. Ela coloca. Quem manda, a gente não manda nada, a gente só chancela. Só não, vai lá, vai pra cima, tem que empreender. O funk a gente fez 3 aninhos agora. 3 anos já. Tipo. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Não, passa muito rápido e ele foi se transformando também, né? Eu posso dizer isso, Heitor, que ele foi se adaptando, se movimentando. Total. O Funk Fresh eu falo que ele foi se moldando ao mercado. A gente, cada sócio tem uma visão. A gente tentou unir todas as visões no funk. Então o cardápio tem o toque de cada um, a arquitetura teve o toque de cada um, o contexto todo, sabe? E ele nunca teve pronto, né? Ele veio orgânico, vivo, né? Total. 100% orgânico, não tem nada fixo, imutável, é o oposto. Só lembrando que nós estamos falando do melhor barista de Campo Grande, né? O melhor café de Campo Grande é no funk. Só fica a dica, tá? Assim, uma dica. Podem ir, o funk é uma delícia. Fora tudo isso, ainda tem o café ainda, né? Que é outra... O funk é muito bom. De vez em quando eu volto de viagem, eu levo uns cafés pra lá pra gente testar. Eu sei, eu tô sabendo. Tem que deixar uns lá pra gente provar. Vai testando. Mas o funk o que vem de novidade pra esse ano do funk? O Funk Fresh a gente tá com alguns planejamentos de trazer mais eventos. Tá. Tem como o yoga ações, que aconteceu. Como o yoga que aconteceu. Então a gente tá fazendo algumas ativações de marca, até porque a gente vai fazer alteração no cardápio. Vamos ver se eu faço alguma coisa da Saraiva de Resende Por lá. Por favor, vamos. Fechar Do lado ali, a gente né? atravessa a rua, vizinho. Então assim, o funk ele vem com essa... A minha estratégia, a nossa estratégia, né, falo como um todo... A estratégia que a esposa falou que eu tenho... Exatamente, que eu devo seguir, né? Tô com vontade. Que eu tô com vontade de fazer hoje, especificamente, é que a gente tá com essas alterações de cardápio, de colocar novos drinks... Que nunca para, né? Nunca para. É gastronomia, você tem que inovar. Tem um periodinho ali que você tem que trazer coisa nova... sobremesas novas, cardápio novo. Mas depois desses 3 anos, você pode me dizer, com certeza, achamos o caminho? Porque são 2 anos de achar, buscar, entender. Agora nós achamos o caminho, porque não é fácil. A alimentação, para quem nunca trabalhou, está pensando em entrar nesse mercado, é uma coisa, é uma aula. É outro planeta, né, tio? É uma aula, porque é questão da parte da cozinha, achar o chefe legal, criar um ambiente legal de cozinha, porque normalmente em outros restaurantes eu batalho muito para ser um ambiente leve, tranquilo, que as pessoas se gostem, que tenha feedback construtivo a todo momento para afiar o machado. Então eu tento construir um ambiente que tenha essa amizade entre as pessoas, porque a gente passa mais tempo lá do que em casa com a nossa família. Então essa é uma das bandeiras da minha filosofia de negócio que eu gosto de implementar em onde eu tô. Da cultura, isso. É a cultura.
Então, assim, eu acho que a gastronomia você tem que olhar vários setores, porque se o atendimento não tá bom, opa, tá errado, o cliente não volta. Se o atendimento é bom, mas a comida não tá legal, o cliente não volta. É o equilíbrio o tempo todo. É o equilíbrio a todo momento. Então a gente tenta subir a régua a todo momento em todos os setores. Vamos falar de Gardim. Gardim, o Gardim eu falo assim, o Gardim ele começou de uma forma despretensiosa, 4 anos, 5 anos atrás mais ou menos. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui no fundo do coworking aqui, e aí do nada, boom, no meio da pandemia. Eu lembro que uma das minhas estratégias ali naquela época foi, cara, o que me chancelou, Gardim, abrindo para você. Eu lembro que eu li uma reportagem no Harvard Business Review, no meio da pandemia. Aí o cara tinha escrito assim, a pandemia é como se fosse uma champanhe que está sendo chacoalhada. As empresas que estiverem preparadas, a hora que ela explodir, você vai surfar. Quem não tiver, vai se afogar. E aí eu lembro que na época, 2020, onde que as pessoas iam? No Parque dos Poderes tomar água de coco. Daí eu falei, cara, não tem lugar de gastronomia em ambiente aberto. Não tem. Não, e não é um ambiente qualquer, né? Naquele ambiente. Um jardim. O jardim te abraça. Daí eu falei, isso foi meio que minha... Não, vamos lá, vamos investir, vamos arriscar. E aí, a minha forma de... os royalties para Harvard tem que mandar, Foi. E aí, eu, dentro dessa perspectiva, a gente abriu. E aí, o que aconteceu? Quando a pandemia começou a flexibilizar, você quer levar seu pai, sua mãe, onde? Num lugar aberto, não num lugar fechado. E para não, você fica não só tomar água de coco, mas para, enfim, cardápio pra tomar um brunch, exato. Um pão maravilhoso. Total. E aí eu falo assim... que você me mandou lá, o Cinnamon Roll? Que é aquilo, né? É maravilhoso. Não. E aí eu falo assim, a gastronomia é as meninas, eu não entendo, eu entendo assim, até de aqui. Comer. Eu falo, isso aqui tá bom, mas elas não, combina com isso, esse é o café, esse é o chá. Então assim, elas têm esse dom. O meu dom é mais de gestão, negócio que eu gosto de ler, de estudar. E o Gardim foi a gente gosta de inventar. Total. E aí tem gente que tem que tocar. Tem que ter alguém pra correr. Lá em casa é a Dona Ana, né? Eu invento, Dona Ana, putz, vai de novo, lá vem. Mais né? uma, Dian. Chega, não. Só lembrando, tanto o Gardim quanto o Funk Fresh foram parceiros do primeiro TEDx Carandá, o primeiro TEDx do Mato Grosso do Sul. Verdade. Então fica aqui o meu agradecimento ao TEDx do Carandá, que nós trouxemos os palestrantes e lá a gente fazia questão de levar eles para fazer as reuniões pré-TEDx Carandá lá, e foi sensacional. Então eu tenho que te agradecer. Isso é um prazer. Sempre. Eu falo, quando o Djan chama a gente, é uma convocação, a gente tem que ser parceiro, porque eu falo assim, Campo Grande, o estado está crescendo demais. Nossa, graças a Deus. Então é dessas parcerias que a gente inova, cria novas ideias, né? Cria novos negócios, expande, gera emprego, gera oportunidade. Então você sabe, eu sou seu parceiro. Aí, estamos sempre juntos, meu irmão. E aí, falando de Gardim, não, tá tudo certo, tranquilo, vamos pensar num Gardim em São Paulo. Foi. Putz, daí a gente foi botar o pezinho lá. Surgiu uma oportunidade de uma área, e aí a gente começou a estudar a viabilidade. Agenda tranquila de novo. Você tá doido, né? Correria pra caramba, achar a equipe. E aí minha filosofia de negócio, começa a empresa gordona, cheia de colaborador, conforme você põe ela na esteira, ela vai emagrecendo, deixa ela fininha, trincadinha e performa. E aí lá, o que aconteceu? A gente construiu uma equipe legal, só que eu fui botando freio no marketing, porque se eu lotar a casa no começo e não tiver na qualidade de atendimento, gastronomia, na mesma velocidade, vou tomar pau. Aí o que aconteceu? Eu travei aqui e comecei com a equipe gorda para ir treinando, só que começou a lotar sem eu colocar a ficha no marketing. E aí... Espontaneamente, organicamente falando. Graças a Deus. Aí eu lembro até que teve eu te contei essa história, eu acho. Teve um colaborador nosso lá, ele chegou e falou assim, senhor Heitor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, eu tava comendo lá fora. Eu não entendo nada de brunch, não sei o que é mimosa, não sei o que é o waffle, cinnamon roll, nem sei o que é essas coisas. Meu negócio é parrilha, muito obrigado, tchau. Foi embora. Então, cara... Então, assim, lá legal. Eu falo assim, tem muita demanda. Então, assim, se o cara não se identifica, não gostei da cor do seu relógio, não fica. Então, mas, mas só um pouquinho, Heitor, pausa. Pausa. De novo, se o cara não quer, repete pra mim.
Se ele não se identifica, Não fica. não fica. Fica claro para você e para mim, para nós, que isso serve para qualquer empresa. Para qualquer lugar. Nós estamos falando de qualquer empresa. Então, se o cara não se identificar com você, que é empreendedor, empreendedora, com o estilo do negócio, da casa, da empresa, ele não fica mais. Então não tem aquele negócio, mas tá rodando demais. Alguma coisa tem com a cultura da empresa. Total. Tem mais responsabilidade a cultura do que o funcionário. A gente fala, mas não tem mão de obra qualificada. Será que a sua empresa tem cultura qualificada para atender essa mão de obra? Fica a dica, tá? Podcast com o negócio também é cultura. E isso aí, se fosse um contrato, eu assinava. Porque é a verdade nua e crua. Por quê? Eu falo assim, você pode ter a melhor estrutura, a melhor uniforme, melhor endereço, mas se, cara, a pessoa não se identifica, às vezes até por várias questões dela. Mas às vezes você tem que pensar, opa, por que esse cara não quis ficar? Será que é um problema da empresa ou é algo dele mesmo? Você tem que fazer a pesquisa. Nesse caso era dele, beleza. E você pesquisa, você tem que ter esse filtro, porque não é só, é convivência. É tipo, eu gosto de ter, pelo menos nas equipes que a gente tem, nas diferentes áreas que a gente investe, eu gosto de diversidade de idade, de gênero, de ideia, porque é esse mix que dá o resultado. Como é que fala? Essa mistura que sai o caldo. É verdade. Agora, falando de Gardim Expansão, você falou pra mim que foi uma expansão aí, ou um restaurante, eu não entendi muito bem. O Gardim, a gente tá em São Paulo lá, a gente abriu, vai fazer... Lá nós atendemos duas áreas, né? Eventos e o restaurante normal. E aí lá a gente tá nessas duas frentes. E aí, provavelmente a gente vai expandir um pouquinho, para uma área externa ali, porque por causa da demanda, a gente está fazendo muito evento, então é algo que me surpreendeu como empreendedor, porque a gente vai pensando, por isso que eu falo, você tem que ter uma ideia, mas você não pode engessar, você tem que se adaptar ao mercado, tem que ser flexível ao mercado. E aí é o que a gente fez, então a gente entendeu como o mercado estava funcionando, tanto nessa questão de brunch, dos horários, adaptar o horário e tanto nessa parte de eventos que me surpreendeu. Então a gente está fazendo muito evento lá. Quando a gente fala surfar onda, é igual o surfista, né? Você sabe que eu sou surfista, não sei se eu já contei. Nem eu, então, não sou. Mas o mercado nos faz surfistas, porque se você não seguir a onda, você vai cair. E a gente cai, e outra, você vai cair, fica tranquilo, sobe de novo, pega outra onda, se adapta, né? Se adapta. Eu falo assim, o ser humano, o empreendedor, se você quer abrir seu negócio, investir em negócio, você tem que ter essa mentalidade de se adaptar, porque toda hora muda. Uma coisa é garantida, o tombo. Só isso que é garantido, mais nada. Falando de comunicação agora, como está nosso portal, nossa revista, ou como que a gente pode falar sobre isso? Eu falo assim, comunicação é algo que a gente, né, ama, né, gosta muito. A gente tem, dentro da comunicação, eu invisto no MS Conecta, tem a revista CG City, tem a agência Brandfield. Nós estamos falando de quanto tempo de MS Conecta e da revista? O MS Conecta, 4 anos. 4 anos. 4 aninhos, é isso aí. Caraca, 4 aninhos. Passa rápido, né? Passa muito rápido. E é uma aula também. Cara, porque assim, eu falo, quando eu fui criar o veículo, o que eu fiz? Eu vi quem eram os players e aí eu trouxe todo mundo pra, qual que é o melhor veículo que você trabalharia? Aí eu peguei um cara assim, um cara assado de cada área, não vou citar nomes aqui, mas trouxe os experts da área e aí eu fui convidando todo mundo e fui conversando, trocando ideia. Eu acho que esse é um design, essa é uma filosofia de cultura de jornalismo, isso aqui daí eu fui moldando. Fui desenhando a estratégia. Fui desenhando. Então o veículo eu fui aprendendo a fazer. Foi totalmente uma... até hoje, porque é difícil, porque eu falo assim, tem a cultura do jornalismo, tem o jornalismo hard news, que é o cara que vai lá, acidente... Que não é o nosso caso. Que não é o nosso caso, então eu tentei fazer algo que fosse um pouquinho distante disso, porque a vida já... Mas tá tudo certo. E tá tudo certo, é business, é core business do cara, é filosofia. E aí o que eu quis construir foi algo nesse sentido, a revista CG City, dá cara ao empreendedorismo, as pessoas que fazem acontecer no estado, e o MS Conecta no sentido de dar notícias boas, de economia, de negócios, né, de cultura. Então eu acho que esse foi o contexto do MS Conecta, que é uma aula diária que não tem nem o que falar. A comunicação é algo muito gostoso de empreender. Um desafio diário também.
Total. Mensagem final para quem está assistindo ou ouvindo o nosso podcast com negócio. Só agradecer você pelo convite. Coincidentemente, Agendado eu estava aqui previamente agendado tomando um cafezinho. da Garden. Então, assim, sempre é um prazer para mim conversar com vocês, falar sobre empreendedorismo, negócios, investimentos. Então, acho que ainda mais nesse ambiente. Ainda mais nesse ambiente. Então, acompanhe o Café com Negócios. É um ambiente para você que quer empreender, que quer consumir conteúdos de qualidade. Então, acho que... E se quiser tomar um café com negócio com Por qualidade, favor. Funk Fresh ou Garden, Por é o favor, lugar. é o lugar. Sejam sempre bem-vindos. A casa é de vocês. A casa do Café com Negócio. É isso. Obrigado. Diretamente de Bonito, Mato Grosso do Sul, do Hotel Zagaia, com o patrocínio da nossa Saraiva de Resende, Edifício Gibran, Viver Além das Expectativas. Eu, de Jean de Barros, meu amigo Heitor, professor Heitor, diretamente. Um abraço para vocês e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, obrigado.